Está no ar agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV e hoje a gente conseguiu trazer uma pessoa que está praticamente um ano aqui no programa. Eu falei que não ia falar, estava falando nos bastidores, mas tem que falar isso, porque a Marta é uma das principais psicólogas, eu particularmente sou fã, né, da Marta. E assim, todo mundo que conhece acaba virando fã porque ela é maravilhosa. E aí, para conversar com ela, tinha que ser uma pessoa muito doce, porque a Marta é uma doçura. E aí tá a Adriana Zucchini comigo aqui. Adri, muito obrigado. Obrigada por você ter vindo, porque a gente, como você sabe, Marta, o formato do programa são 2 contra 1. São 2 pessoas colocando a outra na parede. Coitada que eu tô. E aí a gente até falou assim, ó, hoje vai ficar muito claro essa posição que a gente vai colocar você ali na parede, né? Muito obrigado por você ter vindo. E não é exagero, não. Assim, eu particularmente gosto muito do teu trabalho e particularmente eu gosto de pensar que as pessoas podem ter um currículo maravilhoso, mas quando a gente tem na psicologia bons profissionais, a gente tem boas pessoas andando por aí que são clientes ou pacientes desses bons profissionais. Por exemplo, no caso da psicologia não é diferente. Quando encontra algumas pessoas que passaram por você ou que estão com você, o que acontece com essas pessoas? São muito felizes, né? Então a gente fala assim, uau, né? Ela faz um trabalho maravilhoso. E eu queria começar por aí, porque a gente está falando um pouquinho num momento difícil de humanidade, todo mundo traçando, 2019 tá só tragédia, só coisas ruins. E aí eu pergunto, dá para ser feliz em 2019, Marta? Dá sim. O que eu percebo, principalmente lá no consultório, muitas pessoas, elas estão aqui fora, né? Valorizando demais as coisas que estão acontecendo. Claro, a gente não pode sair fora, as coisas estão acontecendo, mas a chave de tudo está aqui dentro. Eu brinco e falo assim, olha, volta para casinha, porque a maioria das pessoas, elas buscam a paz, o equilíbrio, tudo aqui fora. Pegam a felicidade e dão na mão das pessoas, principalmente nos relacionamentos. Aí eu falo, olha, vamos sair fora um pouco daqui do ego, né? Que precisa, que o nosso ego, ele é o maior sabotador, né, da nossa felicidade. Então, quanto mais a gente tiver aqui dentro, que é onde a gente vai achar realmente o equilíbrio e a paz. Aí eu sempre falo, olha, vamos levar daqui 2 ferramentas básicas. Tudo, independente do que aconteça aqui fora, tudo vai de acordo com a tua escolha, a maneira de você interpretar e a forma de você reagir. Isso é seu. Sim. Ninguém tem poder sobre a gente, mas a gente dá esse poder para o outro. E aí eu falo assim, olha, nós temos alguns níveis, né, de percepção. Então, o primeiro nível é aquele que a pessoa sempre está responsabilizando os outros. Os outros são culpados de tudo, né? Então, traz para o consultório. É o pai, é a mãe, é o marido, o filho, o chefe. Tudo bem, são ferramentas. É aquela velha história de que assim, os meus problemas na verdade estão nos outros. Pois é, mas sempre é assim. Então eu falo, não tem problema, né? Porque os outros são ferramentas da nossa cura, mas a cura da gente não tem nada a ver com os outros. Então eu falo, bom, então vamos lá, vamos ver o que essa pessoa está trazendo para você de aprendizado. E aí é interessante porque tudo é um processo, né? Gente, não tem vara mágica, eu não sou a salvadora, né? Ninguém está aqui para salvar ninguém, a gente está aqui para se salvar da gente, né? Das nossas interpretações distorcidas, né? E aí eu falo, bom, vamos trazer as pessoas e vamos ver o que cada um tem para oferecer de aprendizado para você. Eu acho que talvez esse é o segredo do sucesso, né? Sim. Porque as pessoas chegam lá, elas chegam lá, né, responsabilizando todo mundo e de repente elas estão vendo as pessoas como as ferramentas. O que eu estou podendo aprender com a minha mãe, né, com o meu pai, com o meu filho, com o meu marido, com o chefe, né? Às vezes também tem aquela sombra, né? A sombra, né? O que eu vejo lá no outro que me incomoda e me irrita é meu. Aí eu falo, não,
às vezes fala, eu acho que, né, ela deve estar, mas aí você vai indo, né, você vai indo, porque tudo é um processo. Sim, sim. É muito prazeroso, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu adoro o que eu faço. É por isso que a gente acaba virando fã mesmo, admira por causa disso. Eu adoro o que eu faço e é tão prazeroso eu brinco que eu falo, olha, eu queria fazer um book, né, do primeiro dia que você chegou aqui na terapia e aí vem vindo até o dia de hoje. Quando a pessoa passa para aquele estágio onde ela se responsabiliza 100% pelo que ela está atraindo. Você é uma pessoa que tem, assim, digamos, um instrumental muito mais ampliado, até por conta de todos os treinamentos. Você está sempre treinando, né? A gente, inclusive, já esteve junto, né, em treinamentos. Como que você vê, por exemplo, tendo essas digamos, avenidas todas para esse autoconhecimento, esses treinamentos, essas novidades que surgem por aí? Porque às vezes, e eu coloco isso até já justificando, porque às vezes eu vejo que tem pessoas, por exemplo, que estão num processo de terapia e aí elas vão buscar, por exemplo, um treinamento, alguma imersão que ajuda em alguns processos, é um catalisador, mas que precisa ter um suporte profissional, né? Como que você vê essa relação, por exemplo, você vê com bons olhos, assim, essa construção? Olha, eu achei muito importante, justamente, participar, justamente, do projeto Calma, né? Fui lá no Marca Pessoal, o Arquitetando. Eu acho muito importante isso, porque dá uma mexida, né? E aí tem que compartimentar. Que nem, eu acho muito bacana, eu não posso falar sobre eles, né, porque é surpresa, né? Né? Mas eu acho muito bacana os conteúdos que são trabalhados. Estou escutando aqui vocês falarem e que me chama a atenção e são coisas que eu gostaria de te perguntar até pela sua jornada e pela sua experiência, né, como profissional. Eu queria entender, assim, existe ainda muito preconceito relacionado à terapia, né, a busca de um bom psicólogo? Essa é a minha primeira pergunta. E semana passada nós iniciamos aqui com a equipe um treinamento para a gente transformar a equipe numa equipe de alta performance. Uma pessoa incrível, aliás, a gente vai trazer ele para o programa. Tá. E aí, ele contou um pouco da jornada dele, né, como treinador físico, né, e uma das coisas que ele relatou foi assim, que no início da carreira dele, ele treinava as pessoas focado em meta, isso eu estou falando no lado profissional, né, corporativo, empresarial. Então, treinava as pessoas em sentido de meta, e basicamente ele ficou 1 ano dando murro em ponto de faca e não tendo resultado absolutamente nenhum com a equipe. E ele se sentia muito frustrado e não entendia o porquê ele errava e enfim. Foi quando num determinado momento, né, ele passou por uma situação muito difícil pessoal dele e ele decidiu virar a chave. E virar essa chave foi exatamente trabalhar com o eu dessas pessoas, porque ele não acredita numa separação, né? A gente só consegue ser bons profissionais desde que a gente esteja... bem pessoalmente. Isso. Desde que eu esteja me relacionando bem com a minha família, desde que os meus problemas psicossomáticos estejam também bem resolvidos, ou se não, obviamente, eu acho que a gente sempre vai estar num processo de evolução. Sim. E sempre a gente vai estar numa contínua mudança, não existe parar, né? Nem você como psicóloga, não, que aliás participa de tantas outras coisas para o seu próprio desenvolvimento. Isso, e cura, e é muito coerente, parar, né, de sua parte, como também um profissional qualquer, né? Então ele trabalha muito em cima disso, e quando ele virou essa chavinha e começou a trabalhar o eu das pessoas, as pessoas começaram a mudar e realmente a ter resultados. Olha, ele não é formado em psicologia, ele não é, mas é um rapaz jovem que sofreu um bocado na vida e aprendeu com as dores, né, através da dor. E aí tá tudo certo, né? Existem os caminhos e a gente, né, escolhe. Então como é isso para você? A tua procura é maior, né, de pessoas que de repente veem a terapia como algo ruim, ou como é isso na sua visão? Então, às vezes
a pessoa chega muito na defensiva, né? Ela está totalmente na resistência. São os mecanismos de defesa, né? Porque eu falo mesmo, olha, não é fácil você chegar lá na frente de uma pessoa que você nunca viu, né? Embora a gente fale da questão do sigilo, né? Sim. Que é importante, mas às vezes a pessoa tem bloqueio e às vezes ela vai chegar até um determinado ponto. E aí eu falo, olha, é muito legal quando eu dou a alta, né? Porque às vezes a pessoa se dá alta, mas acontece uma coisa muito interessante. Dali passa um tempo, tal, daqui a pouco, mensagem. Tem horário. É muito interessante isso, né? Porque houve um link, né? Mas é o tempo da pessoa. E uma coisa que eu aprendi muito é respeitar esse tempo. Sim. Tá? Porque essa coisa a gente nunca pode invadir. Sim. Né? A gente tem que respeitar o tempo da pessoa. Sim. Agora, que existe resistência, tem pessoas que falam mesmo, imagina, eu não preciso de terapia. E é justamente esse que precisa, né? Às vezes, que nem eu cito muito a questão, por exemplo, dos casais. Às vezes, um dos dois não quer mais. E aí, o outro chega lá, todo desesperançoso, né? Todo triste, aborrecido. Fala, tá tudo certo. Você mudando, o outro muda. Sim. Né? Isso é que é legal. Agora, nesse outro caso que você falou dele, eu acho que ele começou a se envolver com a equipe. Sim. Emocionalmente. Sim. Tá? Porque se você não se envolve emocionalmente, lógico, você sabe separar o que é do outro e o que é seu. Mas ele teve a empatia. Aí sim, aí o pessoal entrou na dele. Sim. Entendeu? Porque eu acho que isso que foi a grande diferença. Sim. Porque é que nem tem a frase do Jung, né, que ele fala, pode conhecer todas as teorias e saber todas as técnicas, mas se você não tratar uma alma humana como sendo uma alma humana, já era. Então eu acho que foi a grande sacada dele. Sim. E lógico, que nem eu falo, tá tudo certo, mas tá tudo certo mesmo. Sim. É que a gente tem resistência de confiar nos processos da vida. Eu falo, gente, confia nos processos da vida. Não tem nada para nos prejudicar. O problema está na maneira de interpretar e na forma de reagir. Sim. Tá? Porque muitas vezes, nossa, eu vejo isso muito na minha vida pessoal mesmo, no consultório, ao meu redor. As pessoas que passam por grandes desafios, é aquilo mesmo que vai trazer a coisa boa. Sim. Perfeito. Se ela não ficar presa, que eu falo assim, olha, vocês estão lá agarradinhos no poste, querendo que o poste saia do lugar. Ele não vai sair. Então você tem que soltar o poste e seguir. Né? Não adianta você ficar ali brigando na resistência, porque o que vai acontecendo na resistência? Doença. Né? A gente somatiza. Sim. Quando a gente aceita as coisas como elas são, a gente não julga mais. E aí também, que é a outra sacada, entendeu? Que quando a gente está na resistência, a gente está julgando. E o final da história é você, às vezes, dar uma somatizada para falar, opa, que o pessoal está doente, todo mundo quer tirar aquela doença de você. Não, quero eliminar. Vamos olhar para a doença e ver o que é que ela está trazendo para mim, de recado, de mensagem. É o sinal. Perfeito. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Como vocês já observaram, só em meio programa, eu acredito que vocês já estejam também, né, apaixonados pela Marta. Vamos falar assim. O programa volta já já.
existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano. Voltamos com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente está falando de psicologia, mas não aquela psicologia teórica, conceitos, a gente está falando de pessoas. E é muito interessante que no primeiro bloco, né, a Marta colocou essa questão das almas, né, de tratar as pessoas, né, efetivamente a essência das pessoas. Eu acho isso muito interessante, muito profundo, porque no final das contas a gente às vezes fica olhando a casca, a superfície, né, e você citou até Jung, gosto muito de Jung quando fala também das máscaras, né? A gente acaba se blindando e acaba, de certa forma, vivendo essas máscaras todas, né? E aí eu queria, então, começar esse segundo bloco falando uma coisa assim... Tem um tempo para uma pessoa se curar? Por exemplo, uma pessoa pode chegar uma primeira vez no seu consultório, conversar contigo, nunca mais voltar e falar assim, você salvou a minha vida. E de repente ter pessoas com um tempo mais longo. Porque é uma crítica que às vezes eu ouço de terapia, sabe? Às vezes a pessoa vai lá e fala, olha, eu fiz o marca pessoal, adiantou 9 anos a minha terapia, sei lá, 1 ano a minha terapia. A ideia é que quando eu ouço isso é como se a pessoa estivesse pensando que a terapia está demorando demais. Existe esse timing? Olha, eu vou ser muito sincera, a pessoa que vai uma primeira vez e aí existiu essa catarse da salvação, eu fico um pouco ressabiada, entendeu? Porque eu acredito que as mudanças, elas acontecem num processo, é passo a passo. Tem pessoas que são mais resistentes e tem pessoas não, que elas se entregam. Isso é muito legal. Porque já identificam rapidamente as causas daquele problema. Elas estão prontas para ouvir sem a resistência. Porque eu não sou a dona da verdade, né? Eu vou jogando coisas, né? E a pessoa, eu sempre falo, olha, eu vou falar coisas, você deleta o que não servir e você absorve o que servir, né? Porque cada um traz uma história, cada um tem uma vivência. Então tem pessoas que têm uma vivência um pouquinho mais light, né? E tem pessoas que trazem histórias muito pesadas. E tem pessoas que chegam já no consultório já com medicamentos, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado como a gente vai lidar, né? Porque eu não sou nada contra medicamentos de forma alguma, porque tem casos e casos, né? Porque hoje está bombando aí, é a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, a depressão, né? Só que, por exemplo, eu gosto muito dessa linha da psicossomática. E tem algumas pessoas que têm uma resistência a isso,
né? Então, quando a pessoa tem uma certa resistência, a gente já vai caminhando de uma outra forma, até ela liberar a resistência e ela poder entender, porque os sentimentos são a base de tudo. Eles desestruturam a química cerebral, eles desestruturam o sistema imunológico, o cardíaco e tudo mais. E até a pessoa se conscientizar disso, às vezes leva um determinado tempo. É muito relativo isso. Mas que assim, uma consulta só, que ajuda, que ajuda. Porque eu vejo isso. Às vezes, na segunda consulta, por exemplo, a pessoa já chega muito diferente. Ela já chega totalmente aberta, né? E ela fala, nossa, olha, eu enxerguei, olha, eu consegui olhar melhor a minha mãe, que tinha um desafio com a mãe, ou mesmo o marido ou o filho. Então, é muito gratificante isso, né? Mas que, assim, coisas mágicas, eu acho meio difícil, né? Eu acho a grande chave, né? Eu acho que as pessoas, elas estão num mundo com tanta agitação, com tanta quantidade de informação, que isso vai deixando, essas opções todas externas, vai deixando a gente... E agora? Então, quando qualquer coisa nos incomoda, eu acho que a gente tem uma sensação de querer dar um salto num trampolim, sabe? Saltei e já me curei. Uma solução radical. Isso, pronto. Saltei e já me curei. E eu concordo plenamente com o que você diz, com essas coisas muito voláteis. Poxa, me curei e não se curou coisa nenhuma, porque na primeira frustração, aquele pulo que foi grande, ele vai cair da mesma maneira. Então, eu penso que o processo terapêutico, ele é construir uma ponte entre o que eu estou e como eu pretendo estar. E essa ponte, ela tem que, igual a ponte, andando bem devagarzinho, né? Um passo, depois outro, porque aí eu acho que fica coerente, né? E às vezes você tem que queimar a ponte, para que você não volte lá. Tá? Porque olha, o ego, ele tem um poder, ele faz assim, ó, ele te joga lá no passado e te joga no futuro. Então ele te joga no passado cheio de culpas e te joga no futuro cheio de ansiedade e medo. E aí o que acontece? O aqui e agora é que você pode fazer a escolha. Então, enquanto você fica nesse pêndulo, você fica no sofrimento, até o momento que você vai para aqui e agora. E o aqui e agora você está com a sua essência. Aí, mas isso é um treinamento, né? Não é assim. É um processo. E mais uma pergunta que eu tenho, com essa volatilidade toda, essa quantidade de pessoas, né? Antes de ontem, né? Como que a gente identifica, Marta, graus, né? Não sei se é assim que eu posso usar a nomenclatura. Quando a gente identifica pessoas que estão ao nosso redor com determinadas doenças psíquicas. Isso. Olha, às vezes é difícil, né? Porque às vezes você pode estar lá com um sociopata, que é extremamente sedutor, manipulador, e você não tem noção, né? Isso estão nas empresas, estão nas escolas, estão lá, é teu vizinho. Entende? É complicado. Agora, tem alguns traços. Não, muito pelo contrário. Às vezes pode ser um baita de um sedutor que tem uma lábia incrível. E você vai entrando no jogo, né? Principalmente, por exemplo, é muito complicado quando a pessoa está numa carência muito grande, né? Principalmente nos relacionamentos. Então, se chega alguém, né? Aí que eu falo, tá aqui fora, né? Então ela precisa que alguém diga quem ela é, precisa de alguém que diga como você é linda, no caso das mulheres, por exemplo, né? E aí o que acontece? Chega um cara que tem lá um probleminha, isso, e aí começa, e aí a pessoa entra. Porque às vezes você convive com uma pessoa há anos e anos e você fala, nossa, eu não imaginava que a pessoa fosse fazer uma coisa dessa. Porque você não faria, né? E aí você acha que ninguém vai fazer, né? Então, não é só essa questão de isolamento, não. Tem todo um contexto. É muito difícil, às vezes, a gente identificar,
né? Mas a gente vai observando, né? Uma pessoa que começa a ficar, por exemplo, a depressão. A depressão, ela vem do modo lento. Então, a gente começa com uma depressão essencial, entendeu? Começa, então você faz tudo no piloto automático. Opa, vamos prestar atenção nisso. Então, são gatilhos, mas muitas vezes a gente não percebe, Agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma provocação, porque a gente costuma no programa fazer a pergunta de $1 milhão. Eu vou fazer a provocação de $1 milhão. Você, como psicóloga, já tendo atendido muita gente e fazendo um trabalho maravilhoso durante toda a tua carreira, num determinado momento você conheceu constelações familiares e aí a consciência sistêmica. Muda a forma de enxergar, por exemplo, lá no consultório? Muda. Se muda. A constelação, assim, ela abre um leque muito importante, no sentido de que você precisa perceber se você está no modus operandi da criança ou se você está no adulto. Porque não importa. Às vezes a pessoa tem, 60, 70 anos e ela está lá na criança birrenta. Sim. Então, quando a gente faz uma constelação, é muito interessante, né? Porque no consultório são com bonecos, né? É individual, né? E aí você pede para a pessoa, né, posicionar, né? A gente fala, ó, coloca você aqui no campo, né? E aí ela vai lá, é adulta, ela pega lá a criancinha. Aí é muito interessante isso, porque não percebe, porque nas constelações a gente usa muito o inconsciente. E é o inconsciente que fala, porque a mente mente, né? A mente mente. Mas o inconsciente, ele vai falando e vai dando as pistas, e principalmente na constelação, a pessoa consegue enxergar a coisa um pouco de fora. Sim. E aí ela vai percebendo, e aí vamos colocando, né? Por exemplo, ou é uma questão da doença, ou é um desafio com um relacionamento, né? Com o pai, com a mãe. Tem N problemáticas que a gente pode estar constelando. E aí quando você coloca lá no início do programa sobre os 95%, que a gente coloca do inconsciente consciente e tal, essas técnicas todas e os treinamentos, todas as experiências que a gente está passando nessa jornada, a gente vai considerar que esse conceito de expansão da consciência, e aí eu vou fazer a provocação agora de $1 milhão para as duas, porque a Adriana também tem um trabalho muito forte na expansão de consciência. A gente está falando que essa expansão de consciência é como se a gente estivesse trazendo esse inconsciente para a consciência? Sim. Porque, gente, precisa expandir. Dá um trabalho, né? Dá um trabalho. O inconsciente, ele tem as gravações. É o piloto automático. E vai no piloto automático. Aí, assim que você se torna consciente daquilo, pronto. Você já avançou um pouco. Né? Isso que é importante, né, Adriana? Sim, importante e muito bom. Gente, olha que incrível, a gente está meia hora conversando, eu vou encerrar o programa, agradecer, Marta, maravilhosa a sua presença aqui no Pessoas de Valor. Eu sempre fico elogiando, né? Olha, a gente traz os principais nomes, a gente traz pessoas muito especiais, né? Até um programa anterior aqui, um programa que a gente gravou, que eu falei assim, olha, os menores no programa tem que ser os apresentadores, a gente tem que trazer gente que contribua pra gente crescer, né? Então, menores nesse sentido, né? De alunos, né? E hoje você deu uma aula maravilhosa. Eu que agradeço de estar aqui com as pessoas de valor, de muito valor para mim. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Dri, missão cumprida, mais um programa, né? Valeu. Gente, fica com a programação da Santa Cília TV e, claro, Pessoas de Valor volta na semana que vem. Até lá.